Olá, muito boa tarde. Julho é o mês em que se recorda a história de 40 missionários jesuítas martirizados na viagem a caminho do Brasil. Ficaram por isso conhecidos como mártires do Brasil. O culto em sua memória tem origem nos anos seguintes ao martírio, no século XVI, e agora é divulgado esse culto pela causa de canonização destes missionários, onde é vice-postulador, o convidado de hoje do programa Eclésia, o Padre João Caniço. Muito boa tarde, Padre João Caniço. Obrigado por estar neste programa. Muito gosto. Onde, de facto, queremos apresentar a história destes 40 missionários e pedir-lhe, precisamente, por começar por nos apresentar o contexto em que aconteceu este martírio lá no século XVI. O contexto do martírio, o martírio deu-se porque no caminho, quando iam passar nas Canárias, depararam-se com 5 navios contra 5 navios de protestantes que nessa altura lutavam contra o cristianismo de uma maneira contra o catolicismo de uma maneira muito forte. Então, normalmente eles estavam ali para apanhar os barcos que vinham do Brasil, porque traziam ouro, traziam outras coisas. Mas ali, ao verem que era tudo missionários, fizeram a mesma coisa. Então, aqueles, como eram todos jovens, este grupo de missionários é entre os 18 e os 30 anos, grosso modo. Os 40 missionários. Os 40. Aos mais novos, porque não deveriam saber nadar, e até aos 20 anos atiraram-nos pura e simplesmente à água. E os outros não, feriram, sei lá, partiam um braço, davam um golpe na cabeça, de tal maneira que a pessoa ficasse a cair ao chão, e então depois deitavam ao mar. E pronto, a situação é essa. Porquê 40 mártires, porquê 40 missionários jovens, também é uma coisa nova. Porque no Brasil a expectativa de se batizarem era muito grande. Não havia catequistas. Então o primeiro missionário, o Beato Inácio Azevedo, que esteve no Brasil numa missão, ao voltar viu que o melhor que se podia fazer ao Brasil era não estar à espera de enviar missionários sacerdotes, mas que bastava gente que soubesse ensinar os rudimentos da fé. E então falou nas universidades que já havia nessa altura de jesuítas, em Évora, em Coimbra, em Espanha, em vários sítios, e aí ofereceram-se 300 e tal jovens. Desses ele escolheu um grupo de 70 e depois, de Funchal para a frente, foram só estes, porque, como já estavam a prever que era uma grande probabilidade de poderem ser mártires, só avançaram aqueles que... Estes 40. Que iam... Mesmo que fossem mártires não interessava, queriam era ir. 8 deles eram de Espanha, não é? 8 são de Espanha e 32 são de Portugal. De diferentes sítios, como há pouco dizia. Sim, um mapa de Portugal quase todo, mas há uma predominância da cidade do Porto, mas uma maior ainda da Diocese de Évora. Há 11 alentejanos, um de Nisa, portanto, Porto Alegre, Castelo Branco, os outros todos de diversas cidades de Évora, do Alentejo, da Arquidiocese de Évora. O Beato Inácio de Azevedo era aquele, como disse há pouco, portanto, que presidia esta missão, exato, podemos dizer assim? Um grande homem, um homem de muito valor. Está já no Brasil, então? É o homem que foi primeiro reitor do Coleginho em Lisboa, chamado por Frei Bartolomeu dos Mártires para fundar o Colégio de São Paulo em Braga, e depois nomeado por Roma para ir ao Brasil fazer uma espécie de trabalho de inspetor, nós chamamos de visitador, para ver se aqueles primeiros anos de missionação estavam a corresponder ao que se pretendia. E ele foi, nos 3 ou 4 anos que esteve lá, viu que afinal lá no Brasil só faltava era mão de obra. E foi por isso que veio e obteve licença do Papa e do Padre-Geral, que era já São Francisco de Borja, para levar estes jovens. Estes missionários jesuítas, de alguma forma, dá para relacionar com... Metade deles eram jesuítas já, eram noviços. Estavam cá nos noviciados. Mas outra metade entrou na preparação que tiveram de cerca de 6 meses em Val do Rosal, ali na Chameca da Caparica. Essa preparação que tiveram, outra metade pediu para entrar para a jesuíta. Hoje são muitos os que partem também a voluntariado missionário, não por certo... uma experiência semelhante a esta. Graças a Deus. E sem a experiência do martírio. Na mesma, sim. Aconteceu este martírio, o Padre João Caniço, numa altura em que a luta religiosa na Europa era grande entre protestantes e católicos, não é? Claro. Também pelo domínio das conquistas ultramarinas que se iam fazendo? Evidente.
evidente, e do ouro, que estava a chegar do Brasil muito rápido. Nós estamos em 1570, a altura do martírio. O protestantismo teve a grande eclosão 1520, 30, e depois daí para fora começou-se a desenvolver muito, e as lutas, o Concílio de Trento é 550, porque estamos a poucos anos de tudo a acontecer, e estamos no florescimento enorme da grande epopeia portuguesa, de que é todo o século XVI, não é? Aconteceu este martírio na Ilha de Palma, não é? Junto à Ilha La Palma, ao pé de uma terra que se chama Tazacorte. La Palma é uma ilha pequena das Canárias. O Beto Nascimento Azevedo foi com o barco para lá porque o capitão, que comandava essa ilha, era ainda parente dele, e portanto era um sítio bom para poder renovar a água do navio, para renovar mantimentos, etc. E passaram ali uns 5 dias e partiram a partir daí. E foi mesmo logo que mal partiram, deu-se o martírio. O martírio. Há informações e dados históricos que se podem recolher de todos esses acontecimentos? Sim, tudo tem histórico, porque alguns daqueles que combateram contra os missionários depuseram mais tarde. Além disso, um jesuíta que eles não mataram, que era o cozinheiro, ia na cozinha, fazia a cozinha, eles precisavam dele e dizem os relatos que tinha... E ele, quando chegou à Espanha, mais tarde, que ele era espanhol, ele contou todos os pormenores. Muita coisa que sabemos é dele, e é de 2 soldados que mais tarde, soldados que iam também com eles, que mais tarde depuseram também. Além disso, aconteceu nisto uma coisa verdadeiramente assombrosa, que foi Santa Teresa d'Ávila, na véspera, portanto, da festa de Nossa Senhora do Carmo, portanto, que é 16, o martírio deu-se a 15, na véspera estava em Toledo, e no seu convento viu, por um milagre de Deus, viu este martírio. E há muitos quadros aqui, não temos neste momento aqui à mão, mas existem, e nós inclusive temos para divulgar quadros, e há muitas igrejas da Espanha e da Itália em que se vê ela a ver eles a serem mortos, e ao mesmo tempo vê eles a subir ao céu, a serem recebidos por Jesus Cristo e por Nossa Senhora do Carmo. Por isso também o culto difundeu-se rapidamente. Avançou muito por causa desse problema. Quando 1 mês e meio depois, mais ou menos, se soube que era verdade a visão que ela tinha, não era uma coisa do demónio nem nada, então divulgou-se muito, e por isso estes mártires foram muito falados. Basta dizer que um dos grandes propugnadores destes mártires foi Padre António Vieira, não é? Uma das razões porque ele foi para Roma era para defender diante do Papa a urgência de se beatificarem, porque era incrível que não estavam ainda beatificados naquela altura, quase um século depois da morte. E da história deles, das virtudes deles, quais aquelas que eram mais referenciadas? Das virtudes deles, bom, como eram jovens e tinham-se ligado à companhia naquele momento, evidentemente que há um grande espírito de oração e há um fervor missionário, querer fazer muitas coisas, como um jovem desta idade, quando parte para uma campanha destas. E é de facto aquilo que escolhe da sua própria missão e daquilo que eles, mesmo a aspiração para o martírio, indo para as missões, é uma conversa que muitos deles disseram aos superiores deles antes de saírem de Évora, antes de saírem das terras deles, já diziam: eu vou para missionário e quem me dera que eu vá ser mártir. Já era como uma grande aspiração, porque havia um fervor religioso muito forte entre eles. E até posso avançar que há algumas pessoas que sentem graças que recebem através destes mártires atualmente. Uma das graças que recebem é precisamente este incremento da fé e do fervor religioso. Em todo caso, e porque o martírio aconteceu de facto no naufrágio, a escassez das relíquias é um dado também que dificultou de alguma forma o culto a estes santos? Não, eu não creio, porque as relíquias em geral podem favorecer, mas também há quem não queira, não acho que não favoreça, porque favorece um cristianismo primário, uma fé primária. As relíquias propriamente não são uma coisa importante. Há uma grande relíquia, que é aquela imagem que o Beato Inácio Azevedo levou com ele, de Nossa Senhora Salus Populi Romani, que está em Santa Maria Maior, em Roma, que o Papa lhe ofereceu aquelas 3 cópias, e que está no Museu de São Roque, no Museu da Misericórdia.
é uma grande relíquia. Deles não há, mas, por exemplo, uma coisa muito bonita é que as pessoas de Tazacorte, do sítio onde eles faleceram, onde eles foram martirizados, puseram uma espécie de uma cruz com uma pedra, uma lápide, no fundo do mar por cada um deles. E neste dia de festa, este ano calha ao domingo, que todos os mergulhadores da ilha e até de outros sítios vão naquele dia para colocar flores no fundo do mar, uma espécie de uma coroa em cada uma das cruzes. Portanto, é neste mês de julho que se celebra a memória destes mártires. Celebra-se em Tazacorte, lá celebram no próprio dia do martírio, 15. 15. Mas na Igreja Universal não se celebra a 15 porque 15 é São Boaventura, 16 é Nosso Senhor do Carmo e, portanto, para dar um lugar a eles, um lugar ao sol, tiveram que ir até 17 e, portanto, nós aqui celebramos a 17 sempre. E no calendário da Igreja Universal é 17 também. Em torno desta celebração há um conjunto de iniciativas que a causa de canonização irá desenvolver? Sim. Ao fim destes primeiros anos que temos procurado incentivar, dar a conhecer de novo estes mártires, porque, de facto, eles estavam no esquecimento nos últimos 30 anos, sobretudo, que fizemos muito contacto pessoa a pessoa, pároco a pároco, e agora pareceu-nos que era a altura de partir para maior visualização a nível nacional. E por isso as coisas podem ajudar umas às outras. Estamos esperançados que alguma coisa se vai fazer, não estamos com a cabeça no ar a pensar que vai ser muito. De qualquer maneira, é um esforço que se faz por cada dia, durante uma semana, um evento de tal maneira que chama a atenção para determinadas coisas e que podem ser pontos de partida para muitas outras. E que eventos em concreto estão previstos em torno deste dia 17? Aquele a que nós damos mais atenção será a missa da TVI no dia 22 em São Roque, celebrada por Sr. Anúncio Apostólico, na impossibilidade do Sr. Patriarca. O Sr. Patriarca, como existe um beato também de Lisboa, tem todo o empenho. Ele escreveu, aliás, há poucos anos uma carta aos párocos de Lisboa chamando a atenção para este beato. Depois, outra coisa pode ser a Sociedade Histórica da Independência de Portugal, no próprio dia da festa, uma conferência pública por uma das pessoas que em Portugal mais têm estudado estes mártires, inclusivamente com tese de doutoramento, a doutora Cristina Oswald, que nos vai falar sobre alguns aspectos da devoção a estes mártires. Há outras coisas que podem ser menos importantes para nós, mas, por exemplo, a cidade da Covilhã resolveu fazer 4 sessões durante a semana, pondo em relevo covilhanenses ilustres, e termina a última sessão com o beato Francisco Álvares, que é lá da Covilhã. É uma sessão solene na Câmara Municipal. Será no dia 20 de julho, não é? No dia 20. No dia seguinte, 21, sábado, em Elvas, a inauguração de uma imagem nova de um dos beatos de Elvas. E talvez nesse dia ou no dia seguinte vai ser a inauguração de uma estátua de mármore na praça pública em Borba, de um beato. Portanto, isto são tudo pequenos pormenores. Quem vê pode parecer que isto para 40 não é nada. De qualquer maneira, são chamadas de atenção e na medida em que a comunicação social se pode referir, pelo menos na comunicação social regional, vai dar relevo e vai chamar a atenção quem são estes. Então, afinal, temos um beato na nossa paróquia e nós mal sabíamos. É esta a reação que eu encontro muitas vezes, até dos párocos. Porque são desconhecidos, de facto, nas paróquias estes porque, beatos, sobretudo, grosso modo, desde o 25 de Abril, nunca mais se fez grande chamada de atenção por eles e como são mártires, a sua canonização não é uma canonização difícil, porque, à partida, até o Papa pode isentar de milagres, podem ser, basta que se prove que há devoção em relação a eles. E é importante concluir esse processo de canonização? É muito importante. Para já, em Portugal há 8 santos canonizados. Se estes forem canonizados, são logo 32. Portanto, aumenta. Mas isto é uma brincadeira, mas estou a dizer. De qualquer modo, acho que, como diz o Papa João Paulo II, disse várias vezes, e por isso ele canonizou tantos, os santos são os exemplos do Evangelho. Isto é, o Evangelho posto em prática. Eles são nossos irmãos, são modelos
assim como eles puderam dar passos, subir escadas, estas mesmas escadas nós podemos subir. É a questão que tenhamos a dinâmica no coração e o amor a Deus suficiente para seguir o seu caminho. E à partida, portanto, uma proposta de 40 mártires que são canonizados é uma proposta evangélica muito forte e na sociedade portuguesa muito importante. Recordando até esses exemplos do voluntariado missionário que temos em cada verão a acontecer entre nós. O Padre João Caniço é vice-postulador da causa da canonização destes 40 mártires. Como é que se foi desenvolvendo o culto ao longo da história? Referi há pouco que em 1970 ele apagou-se, por aí simplesmente. Em 1970 praticamente apagou-se porque fez-se uma campanha muito grande para que fossem canonizados nessa altura. Inclusivamente o próprio Vaticano dava esperanças, porque, imagine, nós em Portugal tínhamos nada mais, nada menos que 6.000 pessoas que assinavam uma petição e queriam receber notícias e que faziam 6.000, fora as que são familiares deles, etc. Quando chegou a 1970 a ideia de que era o quarto centenário, 1570, 1970, que era a hipótese de canonizar, tentou-se meter mais 12 que tinham sido martirizados no ano seguinte. E essa medida estudou-se a ver se era possível, mas depois de 8 anos de estudos, os historiadores e os canonistas acharam que não era possível. Então já estávamos em 1970. Então este ótimo que seria, incapacitou o bom, então nem uma coisa nem outra. E o processo depois, foi parado. Entretanto, a pessoa que levava para a frente este processo faleceu em 72. E depois veio 25 de Abril logo a seguir. Enfim, houve uma série de coisas que fizeram com que este assunto parasse um pouco. Mas sempre havia pessoas que diziam, oh, não pode ser. Até que, de facto, há uns 4 ou 5 anos, os meus superiores acharam que era a hora de recomeçar e pediram-me que tomasse este trabalho. E foi ao recomeçar do zero, nomeadamente em Portugal? Mas acabou por ser do zero, praticamente, porque eu ia às paróquias onde eles foram batizados e nem o pároco sabia, portanto, porque o pároco é um jovem ou é uma pessoa que está aqui e já não ouve falar nada. Então eu comecei a ir aos seminários, a falar aos seminaristas para ver se lanço a semente para que mais tarde não chegue a uma paróquia e me aconteça esta desilusão. Ou então chegava a um pároco e ele dizia, bem, o nosso bispo nunca me deu isto como assunto. Eu ficava desanimado. Mas nunca desanimei, mas ao receber esta resposta ficava assim um pouco admirado. Mas pronto, fomos para a frente e graças a Deus, como agora estou a dizer, estes que estão a fazer estátuas e que estão a fazer festas e assim, são precisamente aqueles que estão muito sensibilizados e aqueles que têm pessoas que recorrem a estes mártires com uma coisa impressionante. Tem a impressão que eles estão sequiosos de facilitar, de corresponder àquilo que lhe pedem. Está a ter, portanto, impacto este culto aos mártires? Nos sítios onde estão a promover está a ter muito impacto. Eu há pouco tempo fui celebrar uma missa em Elvas, numa igreja, a igreja de São Domingos, na época era em grande, mas antes grande, e estava tudo composto, cheio de gente, uma coisa que não... Só para isto, não era uma missa habitual, era uma missa só para isto. E depois falei, ao todo demorou, estivemos na igreja 2 horas e um quarto, e ninguém arredou o pé. Entre o martírio e depois os séculos seguintes, de que forma é que a história deles foi estando presente? Houve sempre uma proposta contínua, sobretudo à volta das casas dos jesuítas, e os próprios reis faziam empenho em que nas celebrações maiores dos mártires tivessem a sua presença. Depois, na expulsão dos jesuítas, diminuiu, mas também diminuiu em Portugal muito todo o século XVIII, todo o final do século XVIII e todo o século XIX, até quase final. Portanto, podemos fazer a segunda parte do século XVIII e a primeira parte do século XIX foram um século muito fraco a nível de religião em Portugal. De facto, no final de 1800 e princípio de 1900 é o que nós conhecemos, há um incremento até chegarmos ao tempo de hoje. Mas no tempo em que sobretudo antes da expulsão dos jesuítas, tiveram uma fama e um apelo, foram um apelo muito forte na sociedade portuguesa. É também um acontecimento relevante quando se narra a epopeia dos descobrimentos portugueses?
se é um acontecimento relevante, um grupo de 40 missionários na história das embaixadas missionárias é o terceiro grupo maior que foi. Há um grupo de 70 e tal missionários, mas este também era 70 e tal, só que do Funchal para a frente ficaram para trás muitos. Só foram estes que encaravam a hipótese do martírio. Mas era um grande grupo, nunca mais foram tantos missionários ao mesmo tempo para as missões, e por isso este incremento que isto podia dar era um começo de uma epopeia enorme também. E que na altura portanto, era habitual este envio de missionários? Na monção, geralmente abril, maio, junho, como eles foram, esta era a monção onde se partia para o Brasil, havia sempre 4, 5 expedições. Muitas vezes eram colonos ou eram tropa, ou militares, mas missionários iam sempre. Mas só que iam 10, 12, 20, nunca chegava a um número deste tamanho. Padre João Caniço, neste processo de canonização, no seu desenvolvimento, que passos espera serem dados proximamente? Os passos, quem me dera poder dar, mas isso não posso contar com isso. O próximo passo e já está-se a dar neste momento, que é fazer chegar a Roma, chegar ao processo. Portanto, há um processo no Vaticano e nós vamos mandando cada ano um resumo do que se fez e tudo o que há de graças, e, por exemplo, estas iniciativas todas vão ser todas descritas e vão assinalar o ano 2012 e cada ano temos mandado material. Por isso, ao fazer-se história da devoção aos mártires, está-se a fazer força para a petição para serem canonizados, porque os mártires vão ser canonizados à base da devoção que se tiver a eles, não tenhamos outras ilusões. Demonstrado esse culto, demonstrado esse culto, até poderá haver milagres, poderá haver graças, etc. Mas, de qualquer maneira, sabemos à partida que, pela norma atual da Igreja, que havendo um culto durante assíduo e frequente e seguro, pode-se canonizar. Padre João Caniço, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado por ter estado aqui neste programa. Eu é que agradeço muito também. E felicidades por esse trabalho de divulgação do culto aos mártires do Brasil. Obrigado. O programa onde, de facto, quisemos falar da história dos 40 missionários jesuítas martirizados a caminho do Brasil e das iniciativas que divulgam, nos dias de hoje, a sua vida e santidade. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.